Jesus Cristo, Cristo na alvorada, Cristo ao meio-dia. Jesus Cristo, Cristo com o pôr do sol. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 22 ao 33. Assim diz a palavra do Senhor. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Os papéis no casamento, na família, estão bem definidos na palavra de Deus. Então, pense bem, viva melhor. Pense no seu papel dentro do lar de forma individual, tendo como motivação para cumpri-lo o exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi um exemplo de submissão ao plano divino em favor da humanidade de forma espontânea e amou a humanidade sem esperar nada em troca. Esse é o padrão estabelecido e que precisa ser seguido. Cristo é o exemplo de submissão para a mulher e o exemplo de amor para o marido. Nosso estudo no último devocional nos trouxe a reflexão sobre como devemos viver a vida cristã. A vida do cristão é uma vida de serviço a Deus e uns aos outros. Se nós verdadeiramente vivemos para servir, teremos que nos submeter uns aos outros no amor e temor de Cristo. É o que disse o verso 21, antes desse trecho que lemos. O verbo hupotasso, que é o verbo para submeter-se ou sujeitar-se, ele é formado por duas palavras gregas. A primeira é hupó, que é uma preposição que significa por ou sob. E o verbo tasso, que significa
colocar em ordem, situar. As duas palavras juntas trazem a ideia de organizar algo sob a direção de outro. Então, a família está organizada com papéis definidos pela direção do Senhor, que é o idealizador, organizador da família. Depois de falar da submissão geral para todos, no verso 21, uns aos outros, Paulo passa a falar dos papéis individuais. E o verso 22, literalmente, se nós fôssemos traduzir de forma literal, ele ficaria assim: as mulheres aos próprios maridos como ao Senhor. Entendeu? Percebeu que a palavra submissão, ela não apareceu? A palavra submissa, que temos na nossa tradução em português, ela não aparece no texto grego. Ou seja, ela está implícita por causa do verso anterior, que fala da submissão geral para todos, homens e mulheres. Porque a ênfase está no Senhor do lar. Ou seja, se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos estar cientes do nosso papel. E à mulher foi dado o papel da submissão e ao marido o papel de amar. As mulheres são instruídas a se submeterem aos próprios maridos, como também se sujeitam ao Senhor do lar, que não é o homem. O Senhor do lar não é o homem, mas sim o Senhor Jesus, que dá o exemplo de submissão e o exemplo de amor. Então, a grande motivação para a submissão não é o homem, não é o marido, mas o Senhor que deu a vida por ela, pela mulher. A mulher que não se submete de forma espontânea peca contra o Senhor do lar, Jesus Cristo, que morreu por ela, se submetendo aos homens que o mataram. Então a mulher é encorajada pela submissão do próprio Senhor Jesus. Deus tem dado ao homem o papel de cabeça da mulher, da mesma maneira que ele deu para Cristo o papel de cabeça da igreja. Do mesmo modo que a igreja de Deus se submete à autoridade de Jesus em todas as coisas, a mulher cristã deve se sujeitar ao marido como cabeça, aceitando espontaneamente sua direção, quando esta direção está de acordo com a direção de Cristo, que é o Senhor do lar e da igreja. O homem não pode usar sua autoridade segundo o seu próprio capricho ou seus próprios desejos. O homem também precisa aprender a se submeter à esposa, pois a submissão da esposa não deve ser jamais imposta, pois existe o mandamento de submissão uns aos outros. Portanto, se o marido teme a Deus, ele deve conduzir a família ou a esposa, imprimir direção com o mesmo amor que Cristo demonstra quando guia a igreja, pela qual ele deu a sua própria vida. O amor de Cristo pela igreja foi sacrificial. Portanto, o amor do marido pela esposa
deve ser sacrificial. E ceder não é um ato de fraqueza, e sim um ato de compreensão de como nós devemos conduzir as nossas famílias. Cristo, o qual está acima de todos os homens, se submeteu em amor até o ponto de morrer para santificar e purificar a igreja, com toda certeza. Purificar a igreja para Deus. Então, ser cabeça é ser aquele que imprime direção a ponto de se sacrificar para que a esposa, a família, seja preservada, santificada e purificada para Deus. Portanto, o marido, ao conduzir sua família, deve ser aquele que imprime direção espiritual para a família, é aquele que é o protetor da família, é aquele que é o provedor do lar. Marido que não ama e cuida da sua esposa, sendo o provedor de suas necessidades, está pecando contra ela e contra Deus. Num casamento, homem e mulher se tornam uma só carne, como a igreja é o corpo de Cristo, e ambos são membros desse corpo. Portanto, unidos numa só carne, trabalham para proteger a instituição idealizada e criada por Deus. O temor a Deus é o elo que conduz a família a ser bem-sucedida em qualquer tempo. Certamente, se há temor, haverá submissão. Se há temor, haverá verdadeiro amor no lar. A submissão da esposa deve ser conquistada com o amor do marido e jamais imposta. O amor do marido deve ser conquistado com a submissão da esposa e nunca exigido por ela. Quando cada um compreende e assume o papel dentro do lar, a família funciona. Haverá paz e harmonia, e Deus, o Senhor da família, será glorificado. Então, pense bem, viva melhor, pense no seu papel dentro do lar de forma individual, tendo como motivação para cumpri-lo o exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que exerceu a submissão ao plano divino em favor da humanidade de forma espontânea e amou a humanidade sem esperar nada em troca. Que Deus abençoe e guarde sempre a sua vida. Ame-o, ame-o, ame-o na alvorada, ame ao meio-dia. Ame-o, ame-o, ame-o com o pôr do sol. Louve-o, louve-o, louve-o na alvorada, louve ao meio-dia. Louve-o, louve-o, louve-o com o pôr do sol.